Olá, eu me chamo Monara, sou professora de História e hoje eu vou trazer para vocês alguns conceitos básicos sobre o conteúdo da independência dos Estados Unidos. Essa aulinha é voltada para os alunos do 8º ano, certo? Do Fundamental 2, e vamos lá. Antes de tudo, quando a gente fala em independência dos Estados Unidos, é interessante a gente falar que no período que houve essa independência dos Estados Unidos, existiam 13 colônias. Essas 13 colônias é o que são os Estados Unidos hoje. Claro que hoje não existem apenas 13 estados ou 13 colônias, né? E a principal diferença dessa colonização que levou esse processo de independência, no Brasil também houve uma colonização, também houve uma independência, e o que marca essa diferença entre a colonização e o processo de independência do Brasil para a colonização e o processo de independência dos Estados Unidos é o tipo dessa colonização. A colonização dos Estados Unidos, ela foi uma colonização de povoamento. Essa colônia de povoamento, ela era baseada no minifúndio, ou seja, as terras eram menores. Ela era baseada numa policultura, ou seja, existia a cultura de vários produtos diferentes. E esse trabalho que acontecia nessa colônia de povoamento era um trabalho assalariado. Só por aí a gente já vê uma diferença enorme da colonização aqui no Brasil, né? Que foi uma colonização de exploração. As terras eram grandes, que é o que a gente chama de latifúndio. A gente tinha uma monocultura. Existia um único produto que era cultivado, era mais explorado, era focado ali na exploração desse produto. Aí a gente tem o pau-brasil, a gente tem a cana-de-açúcar, a gente tem o café, a gente tem a questão da pecuária. Teve vários produtos explorados aqui no Brasil, mas não vários ao mesmo tempo. Então isso se resume, isso a gente pode explicar uma monocultura. E o trabalho aqui no Brasil, todos nós sabemos que era um trabalho escravo, diferentemente lá dos Estados Unidos, que era um trabalho assalariado. Então, o que levou esse processo de independência, esse processo de colonização nos Estados Unidos? Primeiramente, para a gente entender um pouquinho disso aí, a gente tem que voltar lá para a Inglaterra e entender um pouquinho o que estava acontecendo. Os ingleses estavam sem ter onde morar, sem ter como viver lá na Inglaterra. Então eles estavam querendo sair da Inglaterra e ir para algum outro lugar para criar uma nova pátria que fosse longe da coroa. E a coroa não estava nem aí para isso. O rei da Inglaterra estava pouco se lixando para esses ingleses mais pobres. Ele queria mesmo que esses ingleses saíssem de lá porque eles não estavam rendendo lucros para a Inglaterra, estavam dando muito mais trabalho para a Inglaterra. Então os ingleses saíram da Inglaterra e vieram para a América do Norte e se fixaram nos Estados Unidos para criar uma nova pátria longe da coroa inglesa. Como a coroa inglesa não estava nem aí para esses ingleses, então eles ficaram muito mais à vontade, o que fez com que essa colonização de povoamento acabasse acontecendo. Porque eles vieram para a América do Norte para povoar a América do Norte e não para explorá-la. Como eles estavam bem mais livres, houve o que a gente chama de comércio triangular. Essa economia era mais livre e esse comércio se dava entre Europa, América e África. Por isso o nome triangular, porque eram 3 pontos principais onde se dava esse comércio. Houve também a Guerra dos 7 Anos. Essa Guerra dos 7 Anos acabou acirrando mais ainda os ânimos entre ingleses e os ingleses que estavam na Inglaterra, no caso, e os ingleses que estavam na América do Norte. Por quê? Porque essa Guerra dos 7 Anos, na verdade, foi entre a França e a Inglaterra. Só que a Inglaterra estava com um exército fraco e resolveu pedir ajuda dos colonos que estavam na América do Norte. Chegou para eles e disse, olha, é o seguinte, vamos ajudar a gente a ganhar essa guerra, porque a gente vai ajudar vocês e blá, blá, blá. Os colonos que estavam na América do Norte resolveram ajudar. Ajudaram a Inglaterra venceu a guerra, a França saiu perdedora, mas a Inglaterra não lembrou dos colonos e continuou nem aí para eles. E para piorar, colocou uma série de leis que acabou dificultando muito. muito a vida dos colonos que estavam aqui na América do Norte.
A lei do açúcar, a lei do selo, a lei do chá, a lei dos alojamentos e as leis intoleráveis. Vocês podem aí encontrar essas leis, o resuminho delas, na página 33 do livro de história de vocês. Não vou estender cada uma dessas leis para não ficar muito longa essa videoaula. E essas leis acabaram gerando um desconforto muito grande nos colonos e eles acabaram promovendo uma guerra pela independência com a ajuda da França. E eles ganharam. Eles primeiro ajudaram a Inglaterra na Guerra dos 7 Anos, depois a Inglaterra criou várias leis que deixaram eles bem revoltadinhos, sabe? Porque eles pensaram, poxa, primeiro a gente ajudou a Inglaterra e agora ela bota uma de lei que tá acabando com a gente? Peraí, que a gente vai ver o que a gente vai fazer. Começaram a promover uma guerra pela independência, pediram ajuda da França e acabaram ganhando. E assim houve a independência das 13 colônias americanas ou a independência dos Estados Unidos. Então, como seriam apenas alguns conceitos básicos, um resuminho, né, sobre a independência dos Estados Unidos, essa videoaula acaba por aqui. Bons estudos para vocês, até a próxima aula!